Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No meio rural, os camponeses viviam submetidos à nobreza latifundiária, classe social teoricamente livre, porém que vivia subjugada pelo czar. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou seu processo de industrialização. Com a deposição de Nicolau II, se formou um governo provisório, que passou para uma fase socialista. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. Tempo depois, a massa operária e os camponeses, sob liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias. Para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, Nicolau II e sua família foram assassinados em julho de 1918. O Exército Vermelho, criado por Trotsky, derrotou o Exército Branco e garantiu assim a permanência dos bolcheviques no poder. Após a morte de Lenin, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e futuramente assassinado. Com Stalin no poder, a União Soviética conheceu uma das mais violentas ditaduras da história. Após a Revolução Russa de 1917, um jovem chamado Sergei Mikhailo Eisenstein, filho de um engenheiro e arquiteto, cansou de fazer cartoons políticos e resolveu entrar no Corpo de Engenharia do Exército Vermelho como voluntário. Mesmo soldado, conseguiu conciliar seus afazeres no Exército com um estudo técnico aprofundado de teatro, filosofia, psicologia e linguística. Encenou diversas peças de teatro, para as quais desenhou os cenários e o guarda-roupa. Em 1920, ingressou na Academia Geral de Moscou. Em 1923, Eisenstein começou sua carreira como um teórico, escrevendo a montagem das atrações para o jornal LEF. Mas também a Rússia, nesse momento, passa por um processo de desenvolvimento de grandes tendências artísticas, né, em todos os campos. E aí você tem o futurismo, você tem o construtivismo, e você tem também outra tendência que vem já desde o século passado, que é o realismo. Então, isso tudo, ele está nesse caldeirão de cultura, de efervescência cultural. Não é esse marasmo que a gente vive hoje, não. Está todo mundo discutindo grupos, conflitos na Europa toda. E também, principalmente lá. Principalmente após a Primeira Guerra Mundial, né? E a Revolução começa no fim do ano 1917, mas também nesse processo se desenvolve a Guerra Civil Russa, que vai de 1918 a 1922. Então ele está nesse caldeirão. Essa é que é a formação dele, né? Então vai fazer a cabeça dele e ele começa a desenvolver, a partir daí, do teatro. Então a gente faz uma pequena experiência cinematográfica chamada O Diário de Glonov. Sua primeira produção, o curta-metragem O Diário de Glumov, foi feito no mesmo ano com o diretor Dziga Vertov, contratado inicialmente como instrutor, no qual o filme fez parte da sua produção teatral O Homem Sábio. Aos 26 anos, seu primeiro longa-metragem foi A Greve, com tomadas expressionistas, reflexos em espelhos e metáforas visuais. A partir de seu passado teatral, escolhia atores não profissionais. E ele estava lá muito sem fazer nada, já era 1925, quando ele é convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista para fazer um filme sobre os acontecimentos de 1905, que foi um grande momento de grande rebelião em toda a Rússia. Não era só em Moscou, em São Petersburgo, a Rússia toda teve grandes revoltas.
Mas ele tinha um prazo para entregar o filme. Esse filme tinha que ser entregue até dia 20, mais ou menos, de dezembro de 1925. E aí ele começou a filmar os acontecimentos. Quando chegou em agosto, ele viu que não ia dar conta de filmar aquelas coisas todas em todos os lugares diferentes que tinham acontecido. Aí o que ele faz? Ele reduz a produção apenas aos acontecimentos do encoraçado Potemkin, ou Pochomki, né, como dizem os russos. A clássica cena na escadaria de Odessa é o ponto alto do filme. As cenas iniciais, banhadas em luz e alegria, são substituídas pelas imagens chocantes de repressão violenta pela guarda do czar. A própria escada já traz em si um símbolo da crueldade hierárquica, social e política. A cena da mãe assassinada, cujo carrinho de bebê desce degraus abaixo, é sempre citada como uma das mais famosas da história do cinema. Logo depois, Eisenstein fez Outubro, que até hoje nos serve como modelo para filmes experimentais e trabalhos de videoarte. O cineasta teve bastante liberdade criativa em seus primeiros filmes. Os problemas começaram com A Linha Geral, de 1928. Para o ditador Stalin, a obra não estava de acordo com seu realismo socialista. Graças ao sucesso extraordinário de O Encoraçado Potemkin, foi chamado pela MGM e embarcou para os Estados Unidos. Apesar de ter amigos poderosos como Charlie Chaplin, seus projetos não decolavam. Sergei resolveu então se afastar de Hollywood e fazer Que Viva México, uma obra ambiciosa sobre a história de um país e sua cultura. Infelizmente, as filmagens foram interrompidas por problemas financeiros. Filmado em 1938, época em que Adolf Hitler reorganizava seu exército visando o leste europeu, o filme Alexander Nevsky surgia como uma espécie de propaganda anti-alemã, uma vez que retrata a expulsão de um exército alemão da Rússia. Após um período de fracassos e de uma longa estadia no exterior, este filme lhe trouxe a glória que há tanto tempo lhe era devida. Já durante a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação nazista da frente ocidental soviética, Eisenstein entrou em outro projeto épico, Ivan o Terrível, figura histórica que tinha um apreço particular de Stalin. Com esse espírito, Sergei se engajou no projeto em 1943, terminando a sua primeira parte no ano seguinte. A segunda parte foi iniciada em 1946, no momento de reconstrução da União Soviética. Uma terceira parte foi vislumbrada, porém um ataque de angina interrompeu seu trabalho por vários meses. Quando pretendeu retomar os trabalhos, poucos dias depois de completar 50 anos, Sergei Eisenstein veio a falecer devido a um ataque cardíaco em Moscou, em fevereiro de 1948. A montagem métrica se caracteriza pela proporção do tamanho dos planos numa forma matemática como um tempo musical. O conteúdo do quadro do fragmento está subordinado ao compasso métrico escolhido na montagem. Montagem rítmica é o conteúdo dentro do quadro do plano, um fator que deve ser igualmente levado em consideração. O carrinho de bebê funciona como um acelerador da montagem. O movimento dentro do quadro que impulsiona o movimento da montagem de um quadro ao outro. A montagem tonal aparece nas cenas de neblina, baseadas na qualidade da luz. Ela mostra o quanto é difícil estabelecer as relações entre tons emocionais e visuais propostas pela análise do diretor. Montagem atonal foi desenvolvida por via de uma analogia musical,
que o próprio Eisenstein descobriu que não se enquadrava nas categorias ortodoxas por ele criadas, sendo muito difícil trabalhar sobre a tonalidade da impressão fornecida por cada plano. A montagem intelectual tem seus momentos em Outubro, na cena em que uma série de imagens de ídolos religiosos passa de representações cristãs e modernas para uma figura nativa mais primitiva, trazendo a relação do homem com seus deuses.